Boa tarde, hoje é dia 4 de março de 2022, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são Mariana, Guilherme, a Lauane, o João Pedro, o Vitor, a Flávia, o Richard e o João Gabriel Queiroz. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada, postada no YouTube e enviado o link aos alunos para aqueles que eu já tenho contato, para que eles possam assistir posteriormente no momento oportuno e colocar as suas atividades em dia, o seu aprendizado em dia e também compensar as suas ausências para não ter problema com a sua ausência no final do bimestre. Se você está assistindo pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal youtube.com/Ricardo Henk. O material que nós estamos estudando é Aprender Sempre, volume 1. O material é fornecido aos nossos alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link, que é o link da playlist, onde está todas as aulas que nós já gravamos desse material Aprender Sempre, volume 1. Dando início então, dando continuidade na verdade, à sequência de atividades 1, parte 6, nós vamos relembrar qual é a habilidade que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a habilidade EF06MA06, que é resolver e elaborar situações de problema que envolvam ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Objetos de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Próxima atividade, página 112, sequência de atividades 1, parte 6. Ela é feita pela aula 8, resolvendo problemas. Objetivos das aulas: resolver problemas envolvendo a ideia de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, isso aqui é fundamental a gente aprender, pois e era a matéria do ano passado, talvez não deu tempo de vocês chegarem por causa da pandemia. Isso, é a mesma coisa, mínimo, menor múltiplo comum, então, e o máximo divisor comum. Então nós vamos ver isso, vamos rever, porque isso aí é muito importante, tá? Olha lá então, presta atenção. Paulo está doente. O médico receitou um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Seu pai deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope a 0 horas, ou seja, à meia-noite. Qual é o primeiro horário em que Paulo voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo? Não. Meia-noite não? Será? Vamos ver. Tem diversas maneiras de resolver. Eu vou resolver do jeito mais trabalhoso primeiro. Olha aqui. A gente começa aqui assim. 0 horas ele tomou o comprimido, certo? Às 0 horas ele também tomou o xarope, tá bom? 6 horas ele tomou a próxima dosagem do comprimido. Depois ele tomou ao meio-dia. Depois ele tomou que horas? 6 horas. Às 18 horas, 6 horas da tarde. Depois ele tomou às 24 horas, ou seja, meia-noite, né? De novo. Vamos ver então o xarope. Ele tomou às 0 horas, depois ele tomou às 4 horas da manhã, depois ele tomou às 8 horas da manhã, depois ele tomou Eu me confundi porque deu 12 horas. ao meio-dia de novo. Então, Opa!
Então ele já tomou aqui. Então aí que eu confundi. Pronto, é aqui mesmo. Então ao meio-dia ele tomou novamente os dois comprimidos, o comprimido e o xarope, ao meio-dia, né? Porque daí ele ia tomar de novo que horas? Às 16 horas, às 20 horas e às 24 horas ele tomaria de novo. Só que qual horário ele ia tomar pela primeira vez de novo? Ao meio-dia. E depois da meia-noite. E depois à meia-noite de novo, né? Mas ao meio-dia ele tomaria, certo? Então essa é a resposta, certo? Olha lá, subindo ali a resposta. Voltará a tomar os dois ao mesmo tempo, ao meio-dia, 12 horas, certo? Ali a gente precisou procurar o mínimo múltiplo comum. Tem um jeito de eu achar o mínimo múltiplo comum do 6 e do 12? Não, do 6 e do 4, sem eu fazer isso daí? Tem, presta atenção aqui que eu vou fazer. Presta atenção agora todo mundo aqui, ó. Isso aqui é uma maneira que você vai falar, não, mas eu achei mais difícil. Mas a hora que aparecer números grandes, ou mais de um número que você precisa achar múltiplos comuns, isso aqui vai ajudar. Quem eu preciso achar? O 4 e o 6. Então eu vou fazer aqui embaixo, ó. 4 e o 6. Quem são os números primos que a gente tem? 2, 3, 5, 7, 11. Vamos parar pelo 11 aqui. Eu vou fazer a fatoração desses números ao mesmo tempo. Quem é o primeiro número primo que eu tenho aqui? Quem é o primeiro número primo que eu tenho aqui? Alguém consegue falar pra mim? Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. Vou dividir pelo número 2 os números primos. Qual é o número? O 4 dá pra dividir por 2? Sim. Dá quantos? 2. O 6 dá pra dividir por 2? Dá quantos? 3. Tá bom? Dá pra dividir por 2 de novo? Sim. Dá. 2 dá pra dividir por 2? Dá quantos? 1. Dá 1. O 3 dá pra dividir por 2? Não, você copia ele. Quando não dá, você copia. Dá pra dividir por 2 de novo? O 1 e o 3? Não. Já acabou. Agora acabou. Então eu vou passar pro próximo número primo. Quem é o próximo? O 3. 1 dá pra dividir por 3? Não. Você copia ele. 3 dá pra dividir por 3? Dá. Quantos que dá? 1. Chegou no 1 os dois números? Sim. Pronto. Acabou. Multiplica todo mundo agora. 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Quanto que dá 2 vezes 2? 2 sobre 2. Opa, perfeito. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. 2 sobre 2. Tá certo? 2 sobre 2 vezes 3. Né? Quantos que dá 2 ao quadrado ou 2 vezes 2? Dá 4. 4 vezes 3. 12. Que hora que ele vai tomar o remédio de novo? Meio-dia. Às 12 horas. Não precisaria montar aquilo ali. É mais fácil. Quem é o mínimo múltiplo comum? 12 horas. 12. Como começou a meia-noite, 12 horas depois eles vão tomar o remédio. Meia-noite, 0 horas, 12 horas depois é 12 horas, meio-dia. Certo? Tem um outro mais fácil. Por enquanto dá a impressão que o outro é mais fácil, mas vocês vão perceber que esse aqui é muito mais fácil, tá bom? Próximo exercício. Vamos para o próximo? Exercício número 2. Beto tem 12 selos e 30 figurinhas repetidos. Certo? Ele tem 12 selos e 30 figurinhas repetidas. Ele quer repartir igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobre nenhum selo e nenhuma figurinha. Qual é o número máximo de amigo e o grupo? Qual é o número máximo de amigo que o grupo pode ter para que isso seja possível? Não sei. Aqui é difícil, não é? Por que você vai ter que fazer? Olha como essa é difícil, depois eu vou ensinar um jeito facinho para vocês.
Vocês vão ter que achar os divisores de 12 e os divisores de 30. Quais são os divisores de 12? 3. O 12 dá para dividir por quem? Dá para dividir por 1, que é o divisor universal, 2. por 2, 2. por 3, 4. por 4 dá também? Dá. Opa. 4, 8, 12. Uma verdade. 3, 4, quem Seis. mais? Por 6, Por. Não, 8 não. Acabou. Não tem mais. e por 12. Por 12. Por ele mesmo. Bom, eu fico na dúvida ainda, que nós tentamos fazer de cabeça. Eu vou fazer daquele jeito que garante pra mim. Vou fazer o 12 fatorado. 12 dividido por 2 dá 6. 6 que divide por 2 dá 3. 3 que divide por 3 dá 1. Todos são divisores por 1. Agora eu vou multiplicar todo mundo pra cima. 2 vezes 1 dá 2. Não tem mais ninguém pra cima. Vou pegar de baixo. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora eu vou multiplicar o 3 plus de cima. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 vai dar 6 de novo. 3 vezes 4 vai dar 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. É eles mesmos. Muito bem, a cabeça de vocês funcionou. E o 30? Quem são os divisores de 30? 1, 2, 3. 4 dá? Não sei. Deu calculado? 4 dá? 4 dá. E eu acho que não. Não, é do 6. É do 6. É do 6? Vamos fazer aquele jeitinho ali? Ó. 30. Os divisores. Vamos fatorar. Divide pelos números primos. 2 dá 15. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Não. Por 3 dá 5. Não dá por 3 de novo. Por 5 dá 1. Agora o 1 lá em cima, porque todos são divisores por 1. Pega o 2. 2 vezes 1 dá 2. 2. Não tem mais ninguém para cima. Agora eu vou pegar o 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Não tem mais ninguém para cima. Agora eu vou pegar o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. Aqui está todos os divisores. Então o 1 já colocamos lá, o 2 já colocamos lá, o 3 já colocamos lá, o 5, Falei que era o 6. o 6 também, o 10, Pra você mesmo. o 15 E o 30? e o 30. Ele quer saber qual é o número máximo de amigos. Qual é o maior divisor comum entre os dois grupos? 6. O 6 é o maior? Então a resposta é 6. Agora eu vou ensinar o jeito que eu acho mais fácil. Quem são os números que nós vamos ter que fatorar? O 12 e o 30. Coloco o 12 de um lado e 30 do outro. E vou fazer a fatoração pelos números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11. Para no 11 por quê? Porque o 12 é o menor número que eu tenho ali. Vou começar com o menor deles. Quem é o menor deles? 2. Agora presta atenção. Olha o truque aqui. Presta atenção, Vitão. Acorda para cuspir, senão morre afogado com o barro. Então, olha lá. Olha agora aqui. 12 dá para dividir por 2? Dá. Faz um risquinho embaixo dele. Quando você vai fazer o máximo divisor comum, se faz a fatoração e quando dá, você faz um risquinho embaixo dele. Quantos que dá então? 6. 30 dá para dividir por 2? Dá. Sim. Faz um risquinho embaixo dele. Quantos que dá 30 dividido por 2? 15. Os dois têm um risquinho? Sim. Todos têm um risquinho? Faz uma bolinha em volta do 2 aqui. Por quê? Por frescura? Não, já conto para vocês por quê. Vou tentar por 2 de novo. Dá por 2? Um deles dá, né? Então vou por 2. 6 dá para dividir por 2? Sim. Põe um risquinho embaixo dele e faz a divisão. 6 por 2 dá? 3. 15 dá por 2? Não. Vou pôr risquinho embaixo dele? Não. Então vai ficar o 15 aqui embaixo. Os dois deram para dividir por 2? Não. Faço o círculo em volta dele? Não. Agora vou tentar dividir por 2 de novo. Dá? Não. Vou para o próximo número primo. Quem é o próximo? 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Sim. Põe o risquinho embaixo dele. Não esquece do risquinho. 1. 15 dá para dividir por 3? Sim. Põe o risquinho. 15 dividido por 3 dá? 5.
Os 2 deu para fazer a divisão? 5, 10, 15. Os 2 deu para fazer a divisão? Sim. O que eu faço aqui? Faz uma bolinha em volta. Isso! Dá para dividir por 3 de novo? Não. Vou pro próximo número primo. Quem é? 5. 1 dá para dividir por 5? Não. Não, copia. 5 dá para dividir por 5? Sim, faz um risquinho. 5 dividido por 5 dá? 1. Deu para fazer a divisão pelos 2? Não. Faça o círculo? Não. Agora o máximo divisor comum, você multiplica todos que tem a bolinha. 2 por 3, 6. 2 vezes 3 dá? 6. 6. Pronto, achei a resposta. Não preciso fazer tudo aquilo. Não preciso fazer tudo isso que eu fiz aqui em cima. Não preciso fazer tudo isso que eu fiz aqui em cima. Quantos que vai ter em cada grupo? 6. Viu? Não preciso. Aqui faz sentido para mim. Eu achei todos. Aí eu procurei o maior divisor comum. Agora, desse jeitinho que eu acabei de fazer, é um truque. Acho rapidinho qual é o maior divisor comum entre 2 números. Certo? Nós vamos treinar bastante isso, tá bom? Peraí, senhor, que eu tô... Eu vou apertar pause. Bonitinho. Subindo a resposta bonitinha aqui, ó. Ó, divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 30. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Máximo divisor comum. Máximo divisor comum, nós chegamos à conclusão que é o 6. E aí, né? Como ele pede o número máximo de amigos, nesse caso é o 6, certo? O máximo divisor entre 12 e 13. Então o Beto deverá repartir os seus selos e as figurinhas para o grupo de 6 amigos. Tudo isso. Ele vai fazer o quê? 6 grupos, né? Cada grupo vai receber 2 selos, né? Porque 12 dividido por 6 dá 2. E 30 dividido por 6 dá 5 figurinhas, certo? Próximo exercício. Mateus recebe a visita de seu avô Pedro a cada 15 dias. João, o tio dele, visita a cada 10 dias. Devido à escala de seu trabalho, a cada 12 dias, Mateus vai à praia com seus pais. Um belo dia, Mateus recebeu a visita de seu avô, de seu tio e foi à praia com os seus pais. Com o avô e o tio que o visitaram nesse dia. Quantos dias depois esse acontecimento se repetirá? Então presta atenção. Então, Mateus recebe a visita do seu avô Pedro a cada 15 dias. Do seu tio João a cada 10 dias. E a cada 12 dias ele vai à praia. E aí ele recebeu a visita do tio, a visita do avô e foi à praia. Depois de quantos dias isso vai acontecer de novo? A gente pode sofrer fazendo todas as opções até descobrir. Ou usar o método que eu ensinei para vocês. Vamos usar o método que eu ensinei para vocês? Quais são os divisores que nós vamos... O maior divisor comum que nós vamos procurar? Aqui nós vamos procurar o maior ou o mínimo? 15 e 12, não é? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Nós vamos procurar o máximo divisor comum ou o mínimo? Não sei. É o mínimo, né? Múltiplo comum. Nós vamos procurar o mínimo múltiplo comum aqui. Então nós vamos fazer o 15, o 12 e o 10. Vamos fatorar pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Tá bom ali. Vamos começar pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? 2. Então vamos dividir todo mundo por 2. Quem dá? O 15 dá para dividir por 2? Sim ou não?
Não, então copia o 15. O 12 dá para dividir por 2? Sim. Sim. 12 dividido por 2 dá? 6. 6. 10 dividido por 2 dá? 5. 5. Tem algum que dá para dividir por 2 ainda? Dá. O 6 ainda dá para dividir por 2. Ó, eu fico triste que só tem 2 ou 3 alunos prestando atenção. Os demais tem aluno até dormindo já. 15 dividido por 2 dá? Não. Copia. 6 dividido por 2 dá 3. 5 dividido por 2 dá 5. Dá para algum número dividir por 2 ainda? Não. Então eu vou passar para o próximo número primo. É o 3. 15 dá para dividir por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3? Não dá. Não dá. Copia. Tem mais alguém que dá para dividir por 3? Não. Vou passar para o próximo número primo, que é o 5. Agora vamos lá. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 não dá. Eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. Agora eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá? 9. Não. 4 vezes 3, 12. 12. Só terminar aqui, espera um pouquinho. 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, 60 dias depois vai acontecer de novo. Vou apertar pausa aqui, depois do recreio a gente continua. Podem sair. Então, chegamos à conclusão que são 60 dias depois. Né? Presta atenção. O avô, o tio e a praia começou ali no 0, certo? E aí a gente teve lá o avô 0, depois de 15 dias, depois 30 dias, depois 45, depois 60, depois 75, depois 90, depois 105 e assim vai. O tio 0, depois 10, depois 20, depois 30, depois 40, depois 50, depois 60, depois 70, depois 80. A praia 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Qual é o mínimo múltiplo comum? Aonde que se repete? 60. O 60. O 60 se repete. A gente já tinha achado essa resposta fazendo aquele procedimento de fazer a fatoração dos 3 números juntos. Do 15, do 10 e do 12. Quando a gente fez a fatoração, a gente achou que era 60. Então, a próxima vez que Mateus receberá a visita do avô, a do tio, e que ele irá à praia com os seus pais, ocorrerá daqui 60 dias, né? Depois desse dia que eles foram para a praia. Já que 60 é o menor múltiplo comum do 15, do 10 e do 12. Eu vou apertar pausa aqui, já vai fazer sentido para vocês. Próximo exercício. Página 113. Acompanhe na apostila aí. Uma empresa de transportes tem 4 caminhões. As rotas desses caminhões fazem com que cada uma saia para transportar as cargas em períodos diferentes. O caminhão azul sai da base a cada 3 dias. O caminhão vermelho sai a cada 2 dias. O caminhão branco viaja a cada 5 dias. O caminhão preto viaja a cada 7 dias. Hoje, todos os caminhões saíram da base. Daqui quantos dias eles sairão novamente? Eu vou fazer aqui no vídeo, para quem está assistindo pela internet, vai entender que acabou a energia aqui em Guapiara, né, aqui na escola. Então eu estou passando no notebook, enquanto isso tem bateria no notebook, e explicando na lousa para eles. Então, eu vou fazer o método da fatoração. Quais são os dias que são? Eu vou procurar o mínimo múltiplo comum. Quais são os mínimos múltiplos comuns que eu vou procurar? 2, 3, 5,
e 7. Só esse? E 11. 11? Tem mais um ainda? Não. Tô procurando os números da... Ó, caminhão vermelho, 2 dias. Caminhão azul, 3 dias. Eu não tô procurando números primos ainda. Caminhão branco, 5 dias. E o caminhão preto, 7 dias. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum desses 4 números. Agora eu vou ver os números primos. Números primos é 2, 3, 5, 7, 11. Daí eu paro por aqui, que nem vai usar o 11. Então eu vou começar a dividir pelo 2. 2 dá para dividir por 2? Sim. Dá 1. O 3 não dá, copia. O 5 não dá, copia. O 7 não dá, copia. Não dá para dividir mais ninguém por 2. Agora eu vou pro 3. 3. O 1 não dá, copia. 3 dá, fica 1. O 5 não dá, copia. O 7 não dá, copia. Agora eu vou dividir pelo número primo 5. O 1 não dá, copia. O 1 não dá, copia. O 5 dá 1. O 7 não dá, copia. Agora eu vou dividir pelo número 7. Repararam que são todos números primos, né? Então 1 não dá, copia. 1 não dá, copia. 1 não dá, copia. 7 dá, copia. Copia não, divide. Pronto. Então, agora eu multiplico o 2 pelo 3. Pego a resposta, multiplico pelo 5. Pego a resposta, multiplico pelo 7. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vezes o 7. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 7 dá 210. Então, depois de 210 dias, que vai acontecer de eles se encontrarem de novo? Será que é tudo isso? É tudo isso mesmo, tá? É tudo isso mesmo. Eu gostaria que vocês conseguissem ver na tela. Eu não vou colocar na lousa ali, é muita coisa. Eu vou pedir para vocês virem olhar aqui no meu computador. Venham olhar aqui. Todo mundo vem olhar aqui. Ó, o azul. Vou explicar aqui para vocês, ó. O azul, ele sai no 0 dia dele, ele volta no dia 3, dia 6, dia 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, calma aí, já explico você. 27, 30, 33, 36. Ó, todos esses dias aqui são múltiplos de 3. O vermelho são os múltiplos de 2. O branco são os múltiplos de 5. O preto são os múltiplos de 7. Machucou o pé, Richard? Machucou o pé? Pode fazer assim, senhor. Aí. Desde o 3 até o... Não, tem que chegar até o 210. Até o 213. Ó, reparem que o 210 é o mínimo múltiplo comum nos 4 grupos. E aí vocês vão ver que eu vou fazer na lousa ali o que eu fiz aqui na videoaula, que ele vai ser o mínimo múltiplo comum. Mínimo? Então, ao invés de vocês fazerem tudo isso que está aqui, vocês vão fazer aquele do fatoração, certo? Os caminhões voltarão a sair ao mesmo dia daqui a 210 dias, já que 210 é o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 5 e 7. Pode voltar para os seus lugares que eu vou fazer na lousa branca ali agora. Vou apertar pausa aqui na gravação. Continuando então, próximo exercício na página 113. No sexto ano, há 36 estudantes. No sexto ano A, há 36 estudantes. E no sexto ano B, há 28 estudantes. Para realizar um trabalho comunitário, todos esses estudantes serão organizados em grupos com o mesmo número, sem que se misturem os estudantes de turmas diferentes. Qual é o número máximo qual o número máximo de estudantes que pode haver em cada grupo? Então, para achar o número máximo de estudantes que pode haver em cada grupo, eu tenho que achar quem? O máximo múltiplo comum, o máximo divisor comum, o mínimo múltiplo comum. Quantos grupos serão formados em cada um dos anos escolares? Oi? Então vamos lá. Como que eu acho o máximo divisor comum já usando aquela tática lá, né? Eu vou pegar os dois números, que é o 36 e o 28.
36 e o 28. Eu vou fazer a fatoração ao mesmo tempo pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, caso eu precise mais. Então vou dividir por 2 primeiro. 16 dividido por 2 dá 18. Deu para dividir por 2? Deu. 28 dá para dividir por 2? Sim. 28 dividido por 2 dá 14. Os dois deram para dividir por 2? Faça um círculo em volta do 2. 18 e 14 dá para dividir por 2 de novo, por ser números pares. 18 dividido por 2 dá 9. Faça um risquinho embaixo de 18. 14 dividido por 2 faz um risquinho embaixo, dá 7. Faz um círculo em volta do 2, certo? Aí dá 9 e 7, dá para dividir por 2? Nem 9 e nem 7. Então eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Vou dividir por 3. 9 dá para dividir por 3? Sim. Então faz o risquinho embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 7 dá para dividir por 3? Não. Então copia o 7. 3 dá para dividir por 3 de novo? Dá. Faz um risquinho embaixo, dá 1. 7 dá para dividir por 3? Não. Copia. Não deu para fazer os dois divisores, então não faz um círculo em volta. Próximo número primo, 5. Não dá para dividir por 5. Próximo número primo, 7. Então dá. Dividir por 7. 7 dá para dividir por 7? Sim. Dá 1. Quem não dá, eu copio. Terminei. Agora eu multiplico só quem tem o círculo em volta. Quem é os números que tem o círculo em volta? 4. É 2. 2 vezes o 2, que vai dar 4. Então, qual é o máximo divisor comum? É o 4, certo? Então, se ele é o 4, o maior divisor comum, os grupos vão ser formados com quantos estudantes cada? 4. Aí a letra B é: quantos grupos serão formados em cada um dos anos escolares? É fácil. Se a gente vai dividir por 4 alunos por grupo, né, João Pedro e Guilherme, que estavam brincando de um dar tapinha no outro aí. Eu dedo mesmo, vai ficar gravado no vídeo aqui. Depois eu vou mandar o vídeo para os seus responsáveis para eles verem. Então, depois vocês explicam lá na casa daí. Aí, ó, 36 no sexto ano A. 36 alunos, dividido em 4 grupos de 4 pessoas. Quantos vezes 4 dá 36? É 9, né? 9 vezes 4 dá 36. 6 tira 6 dá 0, 3 tira 3 dá 0. Então no sexto ano A vai ter 9 grupos. O que você está fazendo, filho do céu? Nada, na hora da aula, não, é brincadeira. 9 grupos com 4 alunos cada grupo, tá? Agora, no sexto ano B, 28 alunos dividido por 4 alunos em cada grupo. 7 vezes 4 dá 28. E 28 menos 28 dá 0. No sexto ano B vai ter 7 grupos. Essa é a nossa correção aqui. Certo? Vou apertar pause aqui agora e vou explicar na lousa branca aqui para os meus alunos que estão na sala sem energia aqui. Continuando. Próximo exercício. Página 114. Exercício 6. Eu não lembro de cabeça. Vamos ver agora aqui, junto comigo, tá bom? Para a organização de uma festa de aniversário foram convidados 3 famílias. A família Ferreira, Moreira e a Souza. A família Ferreira virá com 24 convidados. A família Moreira... Você tem só mais essa aula aqui? Depois troca? Tá lá. Família Ferreira virá com 24 convidados. A família Moreira virá com 60 convidados. A família Souza terá 108 convidados. A organização da festa precisa preparar a recepção de forma que em cada mesa haja somente convidados de uma mesma família e que todas as mesas caibam exatamente a mesma quantidade de convidados. Quantas cadeiras
poderão ser colocadas em cada mesa para que a festa ocorra conforme essa determinação? Será que eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum? Então vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou usar aquela tática já, né? Vou fazer a fatoração do 24, 60 e 108. Então 24,60,108. Números primos: 2, 3, 5, 7, 11. Para por aqui. 24 dá para dividir por 2? Sim. Dá. Põe um risquinho embaixo. 24 dividido por 2 dá 12. 60 dá para dividir por 2? Sim. Põe um risquinho embaixo. 60 dividido por 2 dá 30. 108 dividido por 2 dá, né? 108 dividido por 2, 54. Todos foram divididos por 2, então faço um círculo em volta. 12 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risquinho embaixo, fica 6. 30 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risco embaixo, fica 15. 54 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risco embaixo, fica quantos? 27. Todos deram para dividir por 2. Faz um círculo em volta. 6 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risco embaixo, dá 3. 15 dá para dividir por 2? Não. Copia o 15. 27 dá para dividir por 2? Não. Copia o 27. Bom, já não dá para dividir mais nada por 2. Então agora eu vou dividir por 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. Faz um risco embaixo, dá 1. 15 dá para dividir por 3? Sim. Vai dar 5. Faz um risco embaixo do 15. 27 dá para dividir por 3? Sim, né? Na tabela do 3, 3 vezes 9 dá 27. Faz um risco embaixo do 27, vai dar 9. Opa, os 3 deram para dividir por 3. Então faz um risco em volta do 3. Uma bolinha em volta do 3. Agora, vou tentar dividir por 3 de novo. 1 dá para dividir por 3? Não, copia. 5 dá para dividir por 3? Não, copia. 9 dá para dividir por 3? Sim. Eu faço 3 e faço um risco embaixo do 9. Todos deram para dividir por 3? Não. Então, de novo, dá para dividir por 3? Sim. O número 1 dá? Não, copia. O 5 dá? Não, copia. O 3 dá? Sim, 1. Não foram todos que deu para dividir por 3. Então eu não faço o círculo. Uma bolinha em volta do 3, né? Agora, risquinho embaixo do 3. Mas a bolinha não vai em volta do 3, porque não foram todos, né? Agora, quem é o próximo número primo? É o 5. Agora, 1 dá para dividir por 5? Não, eu copio. 5 dá para dividir por 5? Sim, dá 1. Risquinho embaixo do 5. 1 dá para dividir por 5? Não, 1. Todo mundo ficou 1 embaixo? Sim. Quais deles ficaram uma bolinha em volta? O 2, o 2 de novo e o 3. Multiplica eles. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então as mesas terão que ter quantas cadeiras? 12 cadeiras. Certo? 12 cadeiras. Porque a divisão comum seria 12 cadeiras. É o máximo, maior divisor comum. Porém, se a gente achasse todos os divisores comuns, a gente ia perceber que o 24... Marca na cabeça aí que eu vou falar para vocês. O 24 tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, certo? O dos 60 tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. O dos 108, os divisores são o 1, o 2, o 3, o 4... o 6, o 9, o 12 e o 108. E aí os divisores comuns entre eles é o 1, o 2, o 3, o 6, desculpe, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 ou o 12. Então poderia ter mesas com uma cadeira só, mas não faz sentido. Poderia ter mesas com 2 cadeiras. Poderia ter mesas com 3 cadeiras. Poderia ter mesas com 4 cadeiras.
Poderia ter mesas com 6 cadeiras, ou o máximo que poderia ter na mesa, com 12 cadeiras, certo? Se fosse para pensar o máximo de cadeiras que poderia ter, eram com 12. Se a família Ferreira fosse convidada com 23 pessoas ao invés de 24, o que ia acontecer aí? Seriam colocadas 11 cadeiras em cada mesa. Não. Como assim? Se a família Ferreira, né? Não é Pereira, eu coloquei Pereira aqui, Ferreira, tá? Se a família Ferreira viesse com 23 cadeiras, só um número atenderia a condição do problema, o 23. Sabe por quê? Porque o 23 é um número primo, então só seria divisível por 23. Qual seria a maior quantidade possível de cadeiras em cada mesa? Aí a gente já achou a resposta. Qual seria mesmo? O maior divisor comum? 12, né? O maior divisor comum é o 12, certo? Quantos exercícios faltam? Falta só mais um? Era só mais esse? Então, eu vou estar enviando para vocês o link dessa aqui, e na terça-feira, quando voltar a energia, eu passo o finzinho para vocês assistirem, tá? Lição de casa, marquem aí. Lição de casa. Para a nossa aula, hoje nós terminamos a sequência de atividades 1. Para a aula de terça-feira, por favor, resolvam as aulas, a aula 1 e 7, não, é 1 e 2, né? As relações entre decimais e frações, que é o exercício do 1 ao 13, das páginas 115 até a 120. Para você que assistiu pela internet, se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.